no oferecimento de Flow Coffee e Casa Music, estamos começando mais um episódio do Café com MP. Dessa vez eu tô recebendo aqui uma pessoa que eu admiro muito, é uma amiga de muitos anos, né? Estudamos juntos. E hoje ela cuida da minha parte jurídica da empresa, da MP Imóveis Contagem. Tô recebendo aqui a Raíza Cunha. Oi, gente. Prazer estar aqui com você no seu podcast. Chique demais. A honra é toda minha de você estar aqui, tá? Quando eu te fiz o convite, você aceitou Você ficou um pouquinho, né? Porque eu sou tímida. Relutante, assim, não, será que vai... Não, tá aqui, firme e forte. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre direito imobiliário, né? Sim. Que é nosso tema em comum, né? Mas antes de falar sobre qualquer coisa sobre direito imobiliário, Raíza, eu quero perguntar pra você, quem é a Raíza? A mamãe do Raul, Isso. fala mais pra gente aí. Então, sou a Raíza, eu tenho 32 anos, né? Sou mãe do Raul, Raulzinho lindo, maravilhoso, de Lindo um demais. aninho. Sou esposa do Rodolfo, meu mozinho. Inclusive, nós fizemos 5 anos de casada agora no dia do rock, 13 de julho. Aí eles são roqueiros, viu? Certo. Somos. E tô aí na luta, na estrada, né? Da Legal. advocacia aí. Legal demais. Você formou quando? Então, eu sou advogada desde 2014, né? Me formei pela PUC. Depois a gente abriu um escritório. Na verdade, eu abri um escritório sozinha. Nesse meio tempo, eu encontrei com a Marina, que é a minha sócia hoje. E aí a gente deve ter uns quase 7 anos que nós estamos juntos, ou mais. Não, é mais. Deve ter uns 8 anos que a gente tá junto. Legal. E aí a gente tá seguindo. Nesse meio tempo, a gente foi especializando. Eu sou pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, depois fiz uma pós-graduação em Direito Imobiliário e fiz uma especialização em regularização de imóveis. Top. Eu vejo que você posta lá de sempre, né? Fala o seu Instagram pra galera. Meu Instagram é Raíza Cunha ADV. Bacana. O pessoal segue lá, viu? Porque ela posta altas dicas muito legais lá pra vocês. E me conta aqui, quem que é a sua maior inspiração profissional? Quem que foi a pessoa que falou assim, não, eu vou ser uma advogada porque essa pessoa me inspira? Então, inspiração profissional mesmo, de ser profissional, é minha mãe e meu pai. Vindo Os a dois? família de professores, né? Mas pela luta deles, pelo trabalho deles, eles me inspiram a ser a profissional que eu sou hoje. Falo de correr atrás. Meu pai foi advogado 9 anos, depois ele passou no concurso público, e aí ficou mais tranquilo. E mais na área, assim, do imobiliário mesmo, eu tenho realmente algumas inspirações. Tem a Isa, que até hoje ela é minha mentora do tutoriais jurídicos. Tem alguns advogados que eu gosto de seguir também. Luana Viana, que é lá da Bahia. Mariana Gonçalves, que é de Santa Catarina, mas tá com escritório aqui em Belo Horizonte. Então, assim, são pessoas do ramo do imobiliário que eu gosto muito de seguir, Legal de demais. acompanhar. Legal demais. O que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Se o pessoal não tá vendo a Raíza trabalhando, o que esse pessoal E vai ver a gente curtindo rock, curtindo rock, sentado num bar, tomando que é uma o que a gente cervejinha gosta. gelada? Tipo isso. No churrasco. Aí, olha que beleza, show de bola. Me fala uma coisa, você formou em 2014, né? Sim. Que você falou, lá na PUC. E teve mais algum colega seu que se enveredou por esse lado aí do direito imobiliário, que você saiba? Não, do direito imobiliário, não. É raro essa galera. Raro. Geralmente, igual assim, as meninas que eu acompanho mais, que formaram comigo, é da área previdenciária, ou é da área criminal, ou é da área civil, mais trabalhista também. Então, assim, da área realmente de regularização de imóveis e imobiliário, eu não lembro de ninguém, assim, não vejo ninguém. Então é um pouco mais escasso a galera que quer Isso. trabalhar com isso, né? Por que será que é mais trabalhoso? Eu acho que é O porque que não... acontece, né, Eu acho que tá começando a ser divulgado agora, assim, pra falar bem a verdade. Muitos imóveis, a maioria dos imóveis que a gente vai fazer algum tipo de transação, seja por inventário, seja por divórcio, não estão regularizados. E às vezes o próprio advogado não tem conhecimento disso, porque lá na faculdade, raramente eles falam de regularizar o imóvel. Que é uma coisa mais específica, né? Sim. Então, assim, a gente aprende o básico da uso capião, o básico do inventário, mas, assim, você olhar uma matrícula e ver que precisa ser feito, isso aí a gente não aprende. E aí, às vezes, a pessoa nem sabe desse ramo, nem sabe disso, assim, dessas oportunidades que tem pra gente Sim. mexer e tudo, né? É muito além do direito civil.
Legal. E a questão do imóvel em si, né? Geralmente são... eu falo que às vezes, pelo meu ramo profissional, eu falo que quanto mais gente envolvida, mais difícil eu acho que é o negócio. É. E você tem que ter uma paciência danada, né? Pra mexer com o direito de sucessão, por exemplo, Sim, sim, né? mas eu acho pior mexer com direito de família. É Que é mesmo. uma coisa que quase me Por fez quê? divorciar do direito, inclusive, né? Quando a gente abriu o escritório, a gente decidiu que ia ser um escritório que atenderia a área civil. Então, além da área imobiliária que eu sempre atuei, a gente mexia com direito de família, a gente mexia com direito civil mesmo, indenização, erro médico, essas coisas todas. E isso foi me trazendo uma angústia, assim, principalmente na área de família, porque os pais ou a mãe, sempre vai ter um que vai querer atrapalhar o outro, né? Então isso aí foi me dando até ansiedade e tudo, e quase divorciei do direito por causa disso. Já tava procurando outra faculdade pra fazer, até que um primo meu virou pra mim e falou assim: "Vamos fazer o concurso de cartório?" Aí eu, vamos. Só que aí eu comecei a fazer cursinho e tudo, e aí eu tive mais vivência com direito imobiliário. Eu já tinha com a Isa no Instagram dela e tudo, e com a Mariana Gonçalves também, que era que eu já sigo há mais tempo. Mas assim, na hora que eu entrei no cursinho, que eu comecei a estudar o direito notarial, registral, que é o extrajudicial, né? E o imobiliário em si, eu fiquei apaixonada. Eu tô assim, não, acho que agora eu não vou desistir do direito mais, não. Mas eu vou focar o meu escritório. Que era uma coisa que eu já tinha que ter feito há mais tempo. Você acha que você ter um nicho de atuação específico te ajudou? Sem dúvida, sem dúvida. O escritório mudou completamente depois que a gente especializou o atendimento em Sim. direito sucessório e imobiliário. A gente teve uma experiência, né, aqui de outros 3 entrevistados que a galera que estava aqui nos bastidores também percebeu que quanto mais específico, né, o nicho que essa galera atua, mais resultado tem. Sim, Porque você começa a tirar, né, as coisas do caminho que não são importantes. E até às vezes a coisa que você faz por mais prazer. com certeza. Nossa, isso aí foi fundamental. Assim, depois que a gente mudou o escritório mesmo só para isso, eu senti que o escritório cresceu muito mais rápido Legal. e a gente teve uma. Eu vou trabalhar mais feliz, assim. Antigamente, tinha dia que. O meu escritório, você sabe, você já foi lá, é na casa da minha mãe, né? E aí tinha dia que eu ia de short e chinelo, que eu tô assim, ninguém vai bater aqui, vou fazer só o que eu tenho de fazer e vambora. Depois disso, não, vou arrumada todo dia, eu quero estar arrumada pra poder, se aparecer alguém, se eu precisar de fazer alguma coisa fora, e até mesmo pra gente ficar mais, né, inspirado pra trabalhar e tudo. Então, assim, foi muito melhor. Que E legal. apareceram muito mais clientes, a gente fechou mais parcerias, Inclusive, inclusive com você e inclusive. tudo. Então, assim, mudou demais. E as pessoas, elas gostam de chegar no escritório e ver que você domina aquilo que você está falando. Se você é um advogado que atende a área civil num todo, não estou falando que é todo mundo, mas a gente não vai conseguir saber de tudo, porque o direito muda o tempo todo. Então, sempre tem uma lei nova, sempre tem um informativo novo, uma resolução nova. Então, a gente sempre tem que estar atualizado. Eu tive um bate-papo recentemente com o meu contador. E a parte contábil também, né? Que vocês são muito interligados também em Sim, muitos sim. aspectos, né? Somos. A parte contábil muda demais Muda. também. Então, por isso que é cada um no seu quadrado mesmo. É. Inclusive, a gente trouxe, né? Uma questão da nossa parceria. Eu sempre tive você como minha guru, né? Sempre que eu tinha alguma coisa de processo que eu precisava fazer, eu sempre consultava a Raíza. Mas assim, agora formalmente que a gente é parceiro, eu percebo o quanto que cada um tá atuando ali, tem a sua importância e é importante realmente você ter um nicho específico para você trabalhar. Sim. Porque eu tenho vários amigos advogados, vários, né? Mas que trabalha com imóvel, que eu sei é você. É talvez mais uma pessoa, assim, mas eu vejo mais enveredado pro lado da família também, Uhum. enfim. Mas de imóvel é você. Então eu não tive dúvidas em te chamar, né, para fazer a parceria Uma comigo, honra. né? E foi muito legal isso aí. E o seu escritório é na casa da sua mãe, você falou um negócio que eu queria até estender um pouquinho mais, que eu acho muito legal. Você, como trabalhava né, em casa, né, Sim. praticamente em casa, essa questão de você se vestir, se colocar, é, o que, onde você viu isso e por que
E como é que você tomou essa decisão? Eu achei muito legal isso. Então, quando a gente gravou aqueles vídeos lá em 2018, a Tem uns Camila, né? ainda tem um No vídeo lá no YouTube. YouTube. É. A gente gravou 3 vídeos na época, né? E aí eu tinha um escritório no Santa Cruz, aí lá, obrigatoriamente, eu ia arrumada. Mas quando eu fui lá pro Jardim Riacho, que eu estava na casa da minha mãe, eu relaxei. Você percebeu uma queda de produção? Muito, muito E você grande. nem tinha filho ainda, né? Não tinha. A gente é pai, nós somos pais muito próximos. É, Assim. O Raul meu neném tava nasceu em onde? 2023, ele tá com 1 ano e 6 meses. E a Maria Flor Um ano, é 6 de meses. final de 22, então são dias de diferença. São. E assim, depois que ele nasceu, que eu vi um boom bem grande, assim, do escritório. Mais ainda do que quando eu foquei o escritório na área imobiliária, foi isso. Mas assim, eu via muita gente, inclusive a Camila, né, que gravava os nossos vídeos, Sim. ela falava assim, eu fico arrumada em casa, mesmo quando eu tô trabalhando, se eu estiver em casa, eu vou ficar arrumada. Legal. E eu via muitas outras pessoas falando isso. E aí chegou um momento que eu falei assim, olha, se eu não mudar a minha chavinha, eu não vou render, não vou, né? Eu quero parecer e ser profissional. Então, aí eu comecei a me arrumar mais pra ir trabalhar. Mesmo que eu não só fique no escritório, não atenda ninguém, eu tô preparando pra qualquer coisa. É isso aí. Legal demais você me falar isso. Porque o Thiago Santos, inclusive a gente teve um episódio com ele aqui, foi o último que lançado. Ele fala. Ele teve uma época da pandemia, início da pandemia, né? Que veio todo mundo home office. Sim. E aquilo ali a gente adiantou alguns anos, né? De o home office, talvez hoje, se não tivesse a pandemia, a gente ainda tava naquela De da ir galera, trabalhar, de né? trabalhar e tal. Então, assim, encurtou demais esse caminho. Ele falou assim, cara, se você. E na época eu não tinha escritório. Ele falou comigo, falou assim, eu trabalhava numa imobiliária, eu saí, e falou assim, cara, você vai trabalhar de casa, veste roupa de trabalhar, você vai ver a diferença. E na época eu fiquei relutante, sabe? De fazer, mas isso é É importante demais mesmo. dar conta, nossa. E filho, incentiva. Incentiva. Muito. Mesmo mais cansado. Muito mais cansada, né? Porque a gente é mãe, dona de casa, advogada, esposa, então a gente dá conta de tudo, mas assim, incentiva muito. E o primeiro ano do Raul, ele não ia pra escola, eu não tinha com quem deixar ele, porque minha mãe trabalhava o dia inteiro. Minha sogra também, ela tem as coisas dela pra resolver. O Rodolfo também tem a oficina dele, então assim, a gente não conseguia colocar ele na escola, porque eu também ficava muito apegada. Como eu trabalho lá na casa da minha mãe, eu e minha sócia, a gente ficava cuidando dele, trabalhando ao mesmo tempo. Te entendo perfeitamente. Então, assim, foi muito difícil esse começo. Às vezes o Rodolfo chegava mais cedo ou ia mais tarde pra oficina, porque nós dois somos autônomos, né? Então, a gente tem essa liberdade com o horário. Então, ele me ajudou muito. A minha mãe, quando estava de folga, a minha irmã, quando não estava na faculdade, todo mundo ajudou bastante. Mas foi um período muito difícil. Agora que ele tá na escola, a gente já consegue fazer muito mais coisa. Mas incentiva muito mais. Nossa, incentiva demais. Correr atrás, eu também percebi isso. Eu falo que eu tenho métricas assim, né, planilhadas. Eu percebi que desde da concepção da Maria Flor, tô falando da concepção, hein? Eu não tô falando nem do nascimento dela, eu tô falando lá de trás, quando minha esposa, a Ana, falou que tava grávida. Como que, pra mim, né, profissionalmente, foi sensacional. Acho que a gente vira a chavinha, né? Nossa, agora eu tenho que crescer. E eu virei uma chavinha de novo agora, recente, né? Então, assim, eu tô acostumando com isso ainda, né? Inclusive, tô fazendo esse podcast, porque eu não tinha... Saindo da zona de conforto, né? Completamente. Eu falei assim, o que eu posso fazer? E eu vi uma lacuna que não é preenchida. Eu falei assim, onde que eu posso encontrar uma coisa que pode me dar um upgrade, né? E aqui, Deus encaminha as coisas muito perfeitas. Isso é um episódio para um dia que colocar alguém aqui para me entrevistar, eu vou contar uns negócios muito legais que aconteceram. Porque Deus faz as coisas na vida da gente que a gente não tem... Aí eu falo que é tudo providencial, ele sabe de todas as coisas e tudo acontece na hora certa. E dá um clique na gente, é muito legal. Agora nós vamos pra parte que agora Ai, que o pau quebra. Aqui agora a gente foi muito lightzinho, foi café com açúcar. Agora eu vou colocar um café puro sem açúcar. Agora é mostrar serviço. Você tá preparado aí? Já segurou? Ufa, vamos lá apertando o cinto. Vamos lá, seguinte, ó, a gente abriu no nosso Instagram essa semana, né, para um debate da galera para mandar perguntas pra gente, né, uma caixinha de perguntas. E a gente recebeu algumas e nós selecionamos, né, 4 assuntos aqui que são
ao mesmo tempo, polêmicos, Sim. mas nós vamos esclarecer muita coisa para vocês que estão aí assistindo esse podcast sobre direito imobiliário, tá? Então, a primeira questão é o seguinte, e aconteceu comigo recentemente. Ai, meu Deus. Rufem os tambores. Cachorro em condomínio. Então, isso aí... Isso aí é uma coisa que eu quero saber de você, porque aconteceu recentemente com um cliente meu, Uhum. né, que na convenção constava, ele tinha um cachorro, e na convenção constava que não poderia ter, era expressamente proibido ter animal de estimação no prédio. Uhum. E aí, mas ele ficou numa tristeza. Teve que desfazer do bichinho. Não sei. Eu acho que ele ia comprar briga. Uhum. Eu acho que ele ia comprar briga. É. Fala comigo. Essa Que questão é a do questão? pet, né? Hoje em dia, ele não é um pet. Hoje ele é um membro da família. A gente vê até pessoal fazendo divórcio e disputando guarda do cachorro Sério? ou do gato. Tem. Sério? Não sabia disso, não. Tem. E isso aí vai se consolidando cada vez mais, tá? Mas a questão do pet em condomínio, hoje em dia, já existe a legislação que não pode proibir de ter o cachorro ou o gato dentro do prédio, né? Em qualquer unidade de condomínio, seja casa ou prédio. Porém, nada impede de que a convenção ela coloque algumas regras que essas pessoas dos prédios e os visitantes têm que seguir. Perfeito. Nada que fira o direito de ir e vir nem do morador e nem do pet. E também o cachorro ou o gato, eles não podem apresentar nenhum perigo para quem tá morando e Claro. tudo. Mas assim, regras de condomínio que podem ter. Ah, o cachorro fez xixi, o dono vai lá e vai limpar. O cachorro tem que andar na coleira. Essas coisas assim. Mas coisas absurdas, tipo assim, cachorro vai ter que andar no colo. Nem sempre. Tem que ser razoável, né? E vou te falar, ele me mostrou a convenção de condomínio e Uhum. tinha isso, assim, uma convenção de 2008. É bem antiga, tem que É alterar, antiga, né? Mas a síndica, não vou falar que ameaçou, porque ela foi nele, falou assim, não, você não pode ter, não sei o que, não sei o que. Eu Uhum. falei assim, cara, calma que eu vou te mostrar, que inclusive Que até pode, né? até mandei um artigo, eu procurei rapidamente na Aham. internet, né, acho que é até uma determinação do STF. Quando a gente gravou um vídeo lá em 2018, 2018. eles tinham acabado de fazer alguma coisa essa decisão do STF tinha saído, de Sim. que não poderia fazer essa proibição de pet em condomínio, Legal. né? Mas assim, é muito complicado, porque tem gente que é ferrenho nisso aí, né? Que não pode ter cachorro. Sim. No meu prédio direto, a gente aparece lá no grupo. Ah, o cachorro fez xixi e a pessoa não limpou. Uhum. Às vezes a pessoa foi lá buscar alguma coisa para limpar, né? Mas tem gente que realmente é mais relaxado, né? Gente, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Olha só, É. eu tenho meu pai é idoso, meu pai é diabético. Já aconteceu, o meu pai tá no prédio, no elevador, ele fazia xixi. Aham. Pô, vai acontecer, vai limpar, vai fazer tudo, Sim. mas ele é uma pessoa de idade. Uhum. Então, assim, tendo bom senso, o bom senso não seria se ele deixasse lá e... Mas as pessoas, elas não procuram saber. É, Eu já vou olhar vão- que já vão horas que julgando. foi, desde que horas que procura tá a sujo. cama, É, na cama, ué. essas coisas. É isso aí. É igual você falou, essa questão de idoso, né? Esses dias eu tava até lendo uma decisão de um tribunal falando sobre a questão de uma convenção de condomínio falar que o cachorro, ele só pode andar no colo. Mas tem que ser razoável, porque uma pessoa idosa vai colocar um cachorro pesado no colo? Você tem um Golden, por exemplo, que Ué. Pesa mais que eu. assim, tem Golden pesado. Que eu sempre tinha, Nossa, magrinho. Depois que eu amamentei, então, meu filho, sequei. É verdade. A Ana fala que ela queria ter acontecido isso com ela. Ela falou que... Nossa, eu pesei 38 quilos, tá doido. Quê? É. Nossa, se batesse um vento, você voava. Voava. Você tá doido aí. Tava na capa da gaita, como diz o Tipo amigo. isso. Mas aí, com relação a isso, realmente tem que ter um bom senso. E parece que o cachorro dele era do meu cliente, era um cachorro bonzinho, sabe? Aham. Tem mais de idade, parece que ele não tinha, ele E tinha pra problema você de ver, corda não dá vocal. problema nenhum, né? Não Não, trazia mas tem problema gente que nenhum. gosta de ser picuinha. Então, definitivamente, Não pode proibir. não pode proibir. Ótimo, bacana. Essa pergunta, eu não falei quem fez a pergunta, foi a Camila Paula. A Andréia Noronha perguntou o seguinte: eu assinei um contrato de compra e venda. Eu tô fazendo um contexto aqui, tá? Tô imaginando a cena. Nossa, gostei demais do imóvel.
Em 3 dias, ela assinou na segunda. Euforia. Né? Na segunda-feira assinou o contrato. Na quarta-feira ela falou assim, achei outro, não quero mais. E ela perguntou, tem multa? Então, vamos lá. Depende. Oh, Como que foi adquirido esse imóvel? Foi num stand? Sabe esses stands que ficam na frente do prédio, que a construtora vai lá e coloca? sim. Se você assinou esse contrato nesses stands, fora da construtora e tudo, você tem 7 dias para você se arrepender e ainda recebe todo o dinheiro que você já pagou. Porque geralmente eles pedem um sinal de negócio, Isso, né? isso. Então, assim, você tem 7 dias de arrependimento. Se não for nesse caso, né? Se for um contrato entre particulares, não vai aplicar o Código de Direito do Consumidor, não vai aplicar essa regra dos 7 dias, mas vai aplicar o que o contrato está rezando. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Se o contrato fala que você vai pagar a multa, você vai pagar a multa. Nada impede de você negociar com a pessoa que você está rescindindo o contrato, de ou cancelar essa multa, porque só foram 3 dias, ou de diminuir a multa. Mas se não foi uma situação direto com a incorporadora que tem essa garantia dos 7 dias, você vai pagar a multa. Entendi. Então, vamos lá. Só para contextualizar pra galera, ó. Chegou, eu vou comprar um imóvel da Direcional. Tem lá um stand de vendas ali perto do Sim. Shopping Itaú. Beleza. Eu vou lá, assinei, não vi o apartamento ainda e tal. Por ser de empresa, por ser de construtora, pelo direito do consumidor. Isso, na verdade, é até uma lei, né, que é bem específica em relação a isso. E aí, essa lei, ela fala que 7 dias, se a pessoa se arrepender, se não tiver sido assinado na sede da incorporadora, ela pode arrepender até 7 dias. Entendi. Mas se não for esse caso, né? Se for uma promessa de compra e venda, um compromisso de compra e venda, aí a gente também tem que prestar atenção. Porque existe diferença entre compromisso e promessa por conta de ser irretratável. Então, um simples arrependimento numa promessa de compra e venda, num compromisso de compra e venda, você não consegue finalizar o seu contrato. Olha, Tem então, outras maneiras dele finalizar. Por exemplo, a inadimplência. Você pode, né, rescindir o contrato. Mas por mero arrependimento... Seria um caso fortuito? Encaixa? Não, Não, né? Porque essa pessoa geralmente sabe, né? sabe. Né? 90% 90 não, mais quase 100% das pessoas sabem. Enveredando para esse lado também, diferente de promessa E compromisso. Olha para você ver. Quando o Henrique falou aqui, eu não faço contrato. Eu tenho 8 anos que eu faço contrato, eu nunca vi essa diferença. Fala pra gente. Então, a promessa é uma promessa de que você vai fazer um instrumento que vai fazer a compra e venda do imóvel, né? Que vai ser a escritura pública e que vai ser o registro depois. A promessa é que você está fazendo aquele contrato e que vai ter um outro instrumento que vai estar nos termos daquele contrato. Agora, o compromisso, você está assumindo o compromisso ali agora. Você já... Tanto que o compromisso, ele é passível de registro no registro de imóveis, porque você pode fazer um direito real de aquisição. Você não vai transmitir a propriedade só com esse contrato particular. Certo. Mas você pode ir lá fazer essa verbação desse contrato, na verdade, o registro desse contrato. Sim. E aí, por exemplo, um credor que vai chegar lá e vai querer colocar um gravame nesse imóvel, vai ver que tem uma promessa, um compromisso lá. E o compromisso, ele vai... Tá falando lá, ó, ele tem o direito real de aquisição. Então, às vezes, o credor nem vai mexer naquele imóvel. E ele tem o direito de adjudicação compulsória exatamente por ser irrevogável e irretratável, né? Então, o mero arrependimento não vai barrar o compromisso. E, por exemplo, o compromisso e a promessa podem estar no mesmo documento? Pode estar no mesmo documento. Entendi. Pode estar. Entendi, legal. Só que a diferença é que a promessa você pode ter uma cláusula de revogabilidade. O compromisso você não vai ter. Entendi. Olha, interessante. É praticamente essa a diferença. E o compromisso você consegue colocar na sua matrícula. Já a promessa não. A promessa não. Perfeito. Então, André, ó, eu não sei como é que você fez. Você comprou de construtora, você comprou de terceiro já. Se foi comigo, provavelmente... Não, comigo não foi, não. Foi de terceiro. Agora que não então, vai ser mesmo. Não, se você arrependeu aí, ó, na verdade... O dia que eu for lançar esse podcast aqui, né? A gente tá gravando hoje, mas a gente vai lançar daqui uns 10 dias ainda. Então,
Provavelmente já passou o seu prazo aí, ó. Então, ó. Seguinte, a Tamires Charbas, que inclusive vai comprar um imóvel comigo. Hoje nós estamos no dia 17 de julho. Acho que até dia 31 ela tá assinando um contrato de venda comigo aí. A gente foi quase bateu na trave essa semana, mas Vai dar certo. vai dar certo. Fecha A aí, Tamires... Oi? Fecha aí, Tamires. Fecha aí. Todo mundo vai agradecer. Ela perguntou assim, ó. Doação, partilha e herança. Pais para filhos em vida. Quando fazer para proteger o patrimônio? Então, existem várias formas da gente proteger o patrimônio da gente, né? Essa questão de doação, herança, né? A gente não faz inventário de pessoa viva, mas a gente pode fazer o adiantamento da legítima, o adiantamento da herança. Então, se o pai quiser fazer uma doação de todos os seus bens para os filhos deles, ele pode até fazer, mas ele tem que respeitar e observar algumas regras. A doação, ela não pode beneficiar o outro se, pelo menos, se um deles não receber o seu quinhão mínimo. Então, a gente tem que observar. Primeira coisa que a gente tem que observar na questão da doação. Tem herdeiros necessários? Quem são os herdeiros necessários? O companheiro ou o cônjuge, o ascendente ou o descendente. Se tiver um desses três, pelo menos, vai ser um herdeiro necessário e para ele tem que ter reservado 50% do patrimônio, para ele receber esse patrimônio depois. É uma garantia que ele tem na questão da doação, né? E os outros 50% ele pode dispor do jeito que ele quiser. Então, ele pode fazer um adiantamento de legítima, ele pode fazer a doação de todos os bens, desde que ele obedeça que cada um dos seus herdeiros necessários receba pelo menos o quinhão que ele vai receber, né? E a ele seja reservado ou o usufruto de um dos imóveis, ou que ele tenha renda que consiga sobreviver sem esses bens que ele está doando. Isso aí é uma determinação do Código Civil. E muita gente acha que a doação é só fazer um contrato lá de doação, já fez, acabou. Não. Você no cartório e tchau e benção. Não é isso. Você tem que fazer uma escritura pública de doação. Você tem que recolher o ITCD sobre essa doação. E você tem que registrar essa doação no cartório de registro de imóveis na matrícula do imóvel que está sendo doado. Por quê? Porque o terceiro, ele precisa saber que esse imóvel não é mais daquela pessoa. E como que ele vai saber disso? Tirando uma cópia da matrícula. Então, se na doação não tiver lá, ele vai executar aquele imóvel, por exemplo. Então, assim, até a pessoa que recebeu esse imóvel comprovar por A mais B que já não é da pessoa, às vezes nem consegue. Nem consegue. É complicado. É uma situação... Então, no caso, o ideal para fazer isso tem um prazo? Não tem prazo para fazer doação. Por exemplo, não. Ó, eu vou falar pelo caso da Charlotte, né? Que ela tem um bebê de 11 meses, né? E eles vão comprar uma casa agora. Sim. Eu não sei se passou... Provavelmente eles não vão conseguir porque eles estão comprando de uma maneira... ou financiamento ou consórcio, vai alienar o bem. Sim. Tá? Eles vão alienar o bem. Mas, por exemplo, se ela fosse comprar à vista, ela já consegue deixar no nome do bebê de 11 meses? Pode fazer uma doação já para ele, já. Entendi. Legal. Já pode fazer uma doação, já pode colocar... O problema de colocar ele como dono é que ela não vai conseguir comprovar como que a criança comprou o imóvel. Sim. Então, o ideal seria fazer a doação mesmo. Entendi. Legal. Bom. Pode até fazer com o usufruto reservado para ela e tudo. Agora, existem outras maneiras de blindar o patrimônio também. A instituição do bem de família, que é uma forma de deixar o bem impenhorável, né? Aí tem que seguir as regras também. Pode ser uma holding familiar, que também tem que analisar se vai ser vantajoso fazer essa holding, que é como se fosse uma empresa, né? Sim. E, assim, tem várias maneiras, assim, visualizar mesmo o caso, tem testamento. Então, assim, é visualizar pra gente saber o que a gente vai poder aplicar. Mas a doação é uma forma, assim, de proteger os bens. Legal. E importante a Raíssa falar isso, porque é uma dúvida muito corriqueira, né? Tem pessoas que realmente elas já querem fazer esses procedimentos todos e tem uma pessoa que vai cuidar disso, né? É o que você faz. Sim. É o que você faz de cuidar disso aí para todo mundo. E uma outra pergunta aqui, inclusive até nesse dia de hoje foi, não sei se foi até o que motivou
o Paulo a fazer essa pergunta, porque o Paulo, ele é casado com a Mila, né? São amigos meus, estão olhando imóvel comigo também. E o avô da Mila tava com problema de saúde, já estava internado e veio a falecer, infelizmente, hoje. Nossa. Né? A gente teve esse... Eu vi pelo Instagram. E ele falou assim, herança e inventário, né? Qual que é o procedimento correto para inventário, Raíza? Vamos lá, passo a passo, explica para essa turma aí, porque isso é um assunto importantíssimo. Porque nós temos... Eu falo que a gente tem duas certezas na vida, né? Uma que a gente vai nascer, né, e vai morrer. Então, qual que é o procedimento nessa parte de inventário? Não sei se foi isso que motivou. Paulo, se você estiver vendo aqui, não estou dizendo que foi isso não, mas eu estou... Às vezes é uma dúvida, às vezes a pessoa não sabe como faz. Porque, como ele já estava com a saúde mais debilitada, às vezes a família estava até podendo discutir isso. Não sei se é isso, mas só uma ilustração, viu, Paulo? Primeiro, meus sentimentos para vocês, Nossos né? sentimentos, Então, o inventário, né, a herança, ela, quando a pessoa falece, tudo que ela tem, seja bem imóvel, seja bem imóvel, seja dívida, tudo isso vira um bolo, como se fosse um bolo, um único bem, que chama o espólio, né? E essa massa, ela vai ser dividida entre os herdeiros, que é através do procedimento do inventário. Esse inventário, ele pode ser judicial, ele pode ser extrajudicial, só que se ele for extrajudicial, que é o feito em cartório, ele precisa de seguir algumas regras. Por exemplo, todo mundo tem que estar de acordo com a partilha. É um procedimento que geralmente é muito mais rápido do que o judicial. Até porque é mais amigável, né? Isso. Porque o judicial... Já todo mundo concorda e tudo, né? Isso. Da minha avó foi assim. Pois é. Se ele for feito extrajudicialmente, o que a gente faz? A gente recolhe o ITCD sobre a herança, né? E aí a gente faz a escritura de inventário e faz o registro do formal de partilha. Tudo que a gente passa de uma pessoa para outra precisa estar registrado na matrícula para que os terceiros saibam o que aconteceu. Para evitar qualquer dor de cabeça futuro. Correto. Então, assim, você fez uma escritura hoje, ela não te passou a propriedade, você não recebeu o bem do espólio, né? Você recebeu, né? Mas não está no seu nome. Então, assim, você precisa registrar. Ou você pode fazer judicialmente, que aí você vai entrar com o processo, fazer o recolhimento do imposto. O recolhimento pode ser feito durante o processo. E depois você vai fazer o registro do formal de partilha também. A gente vai observar no processo de inventário quem são os herdeiros, se tem o cônjuge ou companheiro, se ele... Porque quando tem cônjuge e companheiro, pode ser que ele seja meieiro, pode ser que ele seja meieiro e herdeiro, pode ser que ele seja só herdeiro. Tudo isso vai depender do regime de bens e dos bens que estão sendo trazidos. Tem que ser corajoso demais mexer com um tanto de trem desse. Meu Deus do céu. Eu vou dar um exemplo. Nossa senhora, vai lá, fala. Vou dar um exemplo. Vamos lá. A pessoa que é casada na comunhão parcial de bens, certo. que é o que a gente geralmente casa, né? Ou quem tem uma união estável e não fez um contrato fazendo a eleição do seu regime de bens, também está incorrendo no regime da comunhão parcial de bens. Esse regime, tudo aquilo que foi adquirido onerosamente, ou seja, a pessoa pagou para adquirir, né? Pode ter sido só você que pagou, mas a sua esposa, ela vai ter direito a 50%, porque é a ameação. Então, tudo que foi adquirido da constância do casamento onerosamente considera-se do casal. Então, vai ser respeitada a ameação. 50% desses bens comuns, que são o que a gente chama de bens comuns, vai ser dado para esse... Vai ser dado, não, é desse cônjuge ou companheiro. Os outros 50%, eles são a herança. Então, essa herança vai ser dividida entre os herdeiros. Nesse caso, a companheira ou a esposa, ela não entra. Ela vai receber os 50% dela e os outros 50% vai ser, por exemplo, dividido entre 2 filhos. Entendeu? Agora, vamos supor que essa pessoa que faleceu deixou um bem particular. E quando casou, tinha um apartamento. Esse apartamento antes do casamento. Certo. Se for uma comunhão parcial, isso, era antes dele, do casamento. E aí chama bem particular. Nesse caso, a companheira ou a esposa, ela entra como herdeira. E aí ela não vai ter ameação sobre esse bem. Mas ela vai participar na herança junto com os filhos. Certo. Então, ela vai ser dividida em 3 sobre 100%. Porque aí não vai ter ameação, né? Okay. Sobre a ameação, não incide o imposto do ITCD. Mas sobre a herança incide.
Então, quando a gente vai fazer lá o inventário, a gente vai separar todos esses bens e aí a gente vai tirar a meação. A meação não vai incidir imposto. A herança vai incidir o imposto de 5% sobre aquele valor da herança. Então, vamos supor, se era um patrimônio de 100 mil, 50 mil era de meação, 50 mil vai ser de herança e sobre esses 50 mil vai incidir o imposto de TCD. Perfeito. Legal. Ó, gente, isso aqui é uma aula, hein? Oh. É uma aula de direito imobiliário. Vai beber aqui. uma água. Vai beber uma água aí. Imobiliário com sucessões. Nossa, você tá doido. Isso aqui é informação demais. Isso aqui não tem... Isso tá gratuito pra vocês aqui. É por isso que eu falei assim, ó, quando eu for atuar com o direito imobiliário, eu vou atuar com o direito sucessório, porque é uma coisa que eu sempre gostei. Tanto foi minha primeira pós-graduação lá em 2017. E, assim, eu acho que tem tudo a ver um com o outro. Legal. Porque você vê, muita gente vai regularizar o imóvel. Às vezes, o que falta para regularizar o imóvel? Só registrar o formal de partilha. Às vezes, a pessoa perde uma venda porque não tá no nome da pessoa. Aqui, porque não registrou o formal de partilha. Isso é uma coisa que eu vou te falar, porque nós já passamos por isso. Agora a pergunta do MP para você. Com relação a formal de partilha. Nós tivemos um caso durante o início da pandemia, né? Sim. Que eu efetuei a venda do imóvel, né? E na hora do registro, foi pegar certidões, tudo certinho. Não tinha feito no caso foi o registro do formal. Eles não fizeram o registro a verbação do formal. Né? É uma verbação ou é um registro? Pode usar ao mesmo termo? Não, uma coisa é uma coisa. É porque a verbação é alguma situação do imóvel. O registro é o que muda a situação do imóvel. Entendi. Então, no caso, é o registro do formal. Mesmo, tá. Olha pra você ver. É muito ensinamento. Eu vou te contar. É muito bom na cabeça do MP. Então, assim, ele não fez o registro do formal de partilha. Né? E acabou que atrasou o processo, porque veio pandemia, e aí fechou tudo, e não tinha nada funcionando, e foi uma luta. O que acontece? O que acontece comigo hoje? Tem um casal separando. Eu atuo nessas áreas também, porque muita gente me procura. Eu tenho um imóvel com meu parceiro, eu sempre falo, vende o imóvel primeiro para depois separar. Muita gente já quer vender logo depois do divórcio, aquela confusão. E por isso que é bom ter essa orientação, porque eu sempre falo, não vende, aliás, não vende sem fazer registrar o formal. E muita gente, muito advogado não sabe disso. Porque dá B.O. Ou esquece de falar com o cliente. Porque às vezes é aquele negócio. Por exemplo, é o que eu te falei, eu conheço muitos amigos meus que são advogados. Mais especializados, às vezes, em direito imobiliário, eu conheço você, 100%. Então, quando teria algum problema de imóvel, eu vou falar contigo. Sim. Aliás, conheço mais um, eu lembrei de um outro aqui, o Fred. Inclusive, acho que ele até mora perto de você, o Frederico Teotônio. E também especializado, só que agora ele enveredou mais pro lado de condomínio, de ser síndico de condomínio. Sim. Isso aí eu já não faço. É uma outra área do direito também, né? E com relação a isso, você pegar o formal, deu certo, tô lá com o formal já no jeito. Qual que é o procedimento? Vamos lá. Muita gente não sabe disso também. Pegou o formal de partilha, a primeira coisa que você vai fazer, ITCD. Porque a Receita precisa saber se algum dos cônjuges recebeu algo a mais do que o outro. E aí pode caracterizar uma doação. Então, você vai fazer o ITCD da diferença de meação. Se tiver uma diferença de meação de um cônjuge para o outro, vai incidir ITCD sobre essa diferença. Se não tiver, ele não vai pagar. Legal. Isso. Mas se tiver, vai ter o ITCD sobre isso. Só contextualizar para a galera... ITCD é o imposto... Imposto de transmissão causa morte e doação. É ITCMD, né? Mas a gente fala ITCD. E aí, a pessoa vai ter que fazer essa declaração do ITCD. Se não tiver, não vai pagar imposto. Se não tiver diferença de meação, não vai pagar imposto. Mas se tiver, vai pagar o imposto. Entendi. E aí, depois, você vai pegar isso, vai levar lá no registro de imóveis... E vai fazer o registro desse formal de partilha. Nesse formal de partilha, vai falar, olha, o José vai ficar com 50% do imóvel. A Maria vai ficar com os outros 50% do imóvel. Ou o José vai ficar com 75% desse imóvel. E a Maria vai 25%. Então, entendeu? Às vezes a pessoa, no divórcio, eles ficam,
um imóvel ficou para um e o imóvel ficou para o outro, então precisa de estar lá na matrícula de que o imóvel X é do José e o imóvel Y é da Maria. Porque se não tiver, é como se os dois fossem donos, né? Dependendo, né, da situação. Legal. E assim, a gente, quando vai fazer registro, a gente não tem que apresentar a certidão de estado civil atualizada. Sim. Então, constando o divórcio lá, o cartório vai pedir, cadê? Porque a gente averba. Quando a gente casa, por exemplo, eu casei e eu tinha um apartamento antes de casar. Eu até hoje não fiz, mas é um mau exemplo, a casa de ferreiro espeto de pau, né? Eu tinha que averbar a minha certidão de casamento no meu apartamento. Inclusive, recentemente, um primo meu, o Danilo, um beijo pra ele, padrinho da Maria Flor. O Danilo casou com comunhão universal de bens. E aí, o Marcelo, que é o nosso correspondente bancário e despachante, o Marcelo fez pra ele a averbação do casamento no registro. Pois é, tem que fazer. Olha, importantíssimo isso. Por isso, Raíssa, que eu sempre reforço. A pessoa, se ela quiser fazer negócios imobiliários por conta dela, pode fazer, não tem problema. Mas por conta e risco dela. Mas a chance de ter algum problema... De dar BO é muito grande. Olha só pra você ver. Eu tô falando porque o básico que eu peço é a matrícula do imóvel para anunciar um imóvel. Eu não anuncio um imóvel se eu não pegar a matrícula dele. Porque já de cara, já teve imóveis que eu anunciei que o cara tava lá constando como solteiro. Aí. E aí ele já tava casado há muito tempo. Eu falei assim, cara, isso aqui na hora da venda tem que averbar o casamento. Ah, comunhão parcial. Tem que averbar o casamento. Independente do regime, tem que averbar. Deixa sempre o imóvel regular, sempre procura um corretor e, fez a venda. Se fizer a venda pela MP Imóveis Contagem, vai ter a Raíssa cuidando dos contratos. Né? Da questão e aí a gente identifica, né? Se tem alguma coisa para ser feita, alguma regularização. Tira certidões. Tiro. Eu não faço um contrato se eu não tiver a segurança de que a pessoa que está comprando, aliás, a pessoa que está vendendo, ela realmente pode vender. Pode vender, né? Então eu tiro certidões, verifico toda a situação do imóvel antes. Porque o comprador é praticamente indiferente, né? Porque já pensou você chegar lá, você tá comprando um imóvel lá, a sua vida. Quando você vai ver, tem uma indisponibilidade na matrícula porque o vendedor tinha uma penhora sobre esse imóvel. E aí você só vai saber depois, na hora que você vai registrar. Vou contar um negócio pra vocês aqui, segredo. Olha o segredo. Um amigo meu, o Adriano, ele comprou um imóvel lá na Savassi. Eu até indiquei imobiliária para ele na época. Passou certidão de 11 ações. Bacaninha, passou na caixa, assinou, alienou bem, beleza. Quando dá uns 2 meses depois, chega lá um negócio o cara era prefeito de uma cidade lá no norte de Minas. Ele tinha um processo criminal ou trabalhista, não sei. Trabalhista deve ser. Provavelmente trabalhista. Eu acho que era trabalhista mesmo. E que o imóvel tava na reta. Já tava lá indicado para penhora. Cara, ele ficou desesperado. É por isso que eu falo, se você faz o compromisso, se você vai demorar, né, para registrar esse imóvel, faz o registro dele lá na matrícula. Não, mas aí... Entendeu? Mas foi coisa rápida, assim. Mas aqui, sabe o que acontece? Quando eu vou fazer o contrato, além da certidão de ônus e ações, eu verifico o site do TJ, o PJE, né, que são os processos eletrônicos, para verificar se realmente não tem nenhum processo. Porque, às vezes, ainda não está averbado na matrícula. É verdade. Essa indisponibilidade, né? Não tem. É verdade. E essas questões... Olha só para você ver. Numa conversa nossa aqui, né? A gente já está quase encerrando a nossa conversa aqui. Olha o quanto de coisa que envolve a venda de imóvel. Então, Raíssa, você recomenda para essa galera fazer compra de imóvel de forma particular? Por conta própria? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vale cada centavo a comissão do corretor, vale cada centavo. Do advogado que for fazer. O mínimo que a gente tem que fazer é pegar um advogado especializado. Tô fazendo até um mexão pra você aqui mesmo, tá? Mas é sério. É pegar um advogado especializado nisso, porque, não quero corretor não acho justo pagar a comissão. Beleza, tá no seu direito. Mas pelo amor de Deus, meu filho. Verifica o imóvel antes, por favor. Porque senão vai dar um BO e uma dor de cabeça que não... Pode atrasar sua compra, ou pode não dar certo. E sabe o que acontece muitas das vezes? O pessoal fala assim, eu tenho um sinal de negócio. Sinal de negócio é a coisa que eu tô falando aqui de coração, tá?
Sinal de negócio é algo que eu não gosto de fazer. Não gosto. Segurar o imóvel. Eu segurar se você me der um valor e tal. Já aconteceu. Não comigo, com outros corretores. Porque eu sempre fui muito chato com relação a isso, com sinal de negócio. Eu sempre deixo o sinal para assinatura com o banco, que aí a coisa já tá mais tranquila. E realmente ele é assinatura de escritura, né? Sim. O contrato do banco tem imposto de escritura. Eu vou lá, e aí a pessoa passa lá, eu vou receber minha comissão ali e tudo. Eu não tenho pressa para receber a comissão. Né? Eu gostaria de receber a comissão, mas eu quero receber a comissão tranquilo. Eu tenho que devolver. Eu nunca devolvi comissão, graças a Deus. Mas assim, aconteceu já com colegas meus. Olha pra você ver. Né? Tipo assim, vou dar um sinal de negócio aqui. Vai lá, o cara recebe a comissão, então aí o cara vai lá, recebe a comissão, gasta a comissão, o Depois proprietário gasta e o processo volta. Estaca zero. Não pode vender o imóvel, ou o cliente que estava comprando perdeu o poderio de financiamento. É difícil, não tem é legal. Tem muita coisa. E o motivo de você ter vindo aqui hoje foi justamente para esclarecer para essa galera alguns pontos do direito imobiliário que são fundamentais. Né? Creio eu que a gente tem que cada vez mais profissionalizar essa parte de compra e venda de imóvel. Nós estamos chegando num período no Brasil no qual, até postei isso ontem no meu Instagram, que a compra de imóvel ela vai ficar mais onerosa. Então, mais do que nunca, muitas pessoas podem perder o poderio de compra e aí vem uma condição X. Tem gente que chega pra mim, eu tô falando isso porque a minha função é orientar. Chega pra mim e fala assim, ô Marcos, paguei o sinal, não sei o quê, beleza, quando você vai achar? Eu falei, não, você tem que pagar os impostos. O pessoal acha que é só assinar o contrato e já tá tudo pagou certo. E acabou. Por isso que eu falo que precisa de um advogado. Muita gente não sabe dos trâmites da transação de um imóvel. Sim. Não é só o contrato, é o imposto, é a escritura, é o registro, é tudo. Então, assim, tem que ter um advogado, tem que ter um corretor, tem que ter alguém para orientar. Tem. Isso é importantíssimo. Raiz, você doeu? Foi tranquilo? O cafezinho tava gostoso. Uma delícia, nossa. Sensacional. O seu foi um cappuccino italiano. Isso, muito bom, gente. Sensacional. Meu Deus. Aqui, te agradecer. Manda um beijo pro Raul. Um abraço no Rodolfo. Um abraço nas meninas. Obrigado. Você é uma pessoa que eu tenho, como eu falei no início, né? Uma admiração muito grande, uma pessoa na qual eu confio de olhos fechados, que é uma pessoa séria, uma pessoa idônea. E, pessoal, quem quiser chamar a Raíza para fazer, né, essa assessoria da compra do imóvel e tudo, eu tô aqui, dou as duas mãos, eu ponho no fogo. Porque é uma pessoa honesta, uma pessoa que corre atrás e que vai te deixar tranquilo na aquisição. Muito obrigada. Você é nota 1000 e faça suas considerações finais aí. Nossa, gente. Então, foi, muito legal estar aqui, poder dividir um pouquinho com vocês. Muito obrigada pelas palavras. E, assim, Marcão conhecer desde, sei lá... 2006, 2007, lá no Santo Agostinho, né? Naquela época nas escolas. E, assim, é uma pessoa também que a gente acompanha a vida inteira, né? Vejo vocês tocando, te acompanhei como corretor, a gente já fez vários vídeos, já fez live. Então, assim, é uma pessoa também que tem o seu caráter, que é honesto. Então, assim, pode confiar nele também. Isso aí. Aqui nós somos... E é uma parceria. Aqui nós temos uma dobradinha top de linha. Isso. Viu? Galera, muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse Café com MP, né? Um oferecimento da Flow e da causa Flow Coffee e da Casa Music. Agradecer a galera do áudio e vídeo aqui, maravilhosa. Só gente finíssima. Matheus, André, o Brunão, o Jean. Valeu. Valeu. Tamo junto. Até. Valeu.